E aí, meu amigo vestibulando, estou aqui mais uma vez para trazer uma super dica para vocês. O assunto agora é função polinomial do primeiro grau. E sem dúvida isso marcou a tua vida, porque foi aqui que começou os teus estudos do ensino médio. É aqui que você foi introduzido à matemática do ensino médio. Vem comigo que eu quero te mostrar. Então vamos lá, gente. O assunto, como eu falei para vocês, é função polinomial do primeiro grau. E o que vem ser uma função polinomial do primeiro grau? Primeiro você precisa lembrar que um dia você estudou equações do primeiro grau, certo? Era aquela equação que não tinha termos ao quadrado, termos ao cubo, era só do primeiro grau ali. Você estudou polinômio, você estudou isso um dia no ensino fundamental. E aí quando tu entrou no ensino médio, vieram falar em tal de função, que você estudou várias coisas sobre funções, função do primeiro grau, função quadrática, função exponencial, função logarítmica. Então a nossa ideia agora é função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau, que também pode ser chamada de função afim. Qual é o modelo clássico de uma função do primeiro grau? Olha só, f de x igual a ax mais b. Olha lá que aqui tem uma equação do primeiro grau, onde esse a, gente, tem que ser sempre diferente de zero. Aqui nunca poderá ser um zero. Então, olhando para essa equação aqui, ó, esses dois caras vão receber nomes especiais. Esse azinho vai ser o nosso coeficiente angular. E esse bzinho vai ser o nosso coeficiente linear. Então, guarda isso contigo. O A é o coeficiente angular. Professor, mas o que é o A? O A é o cara que está acompanhando a variável, que está do lado do x. E o B é o coeficiente linear. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Imagine que a função seja f de x igual a 3x mais 1. Esse 3 é o nosso coeficiente angular. E esse 1, nosso coeficiente linear. Pega outro aqui. F de x igual a 2 mais 3x. Quem é o coeficiente angular? É o 2? Não. O coeficiente angular tem que ser sempre o que está acompanhando a variável, que nesse caso é o 3. E o coeficiente linear, o 2. Só está fora de ordem, mas você tem que pegar o conceito. O conceito é, o coeficiente linear é sempre o termo independente da variável, que está sozinho. O coeficiente angular é o que acompanha a variável. Então vamos lá. Eu tenho aqui alguns casos especiais de funções afins. Elas não deixam de ser funções afins, só que ela recebe um nome especial. O primeiro caso é quando b foi igual a zero, ou seja, não tem um númerozinho solto lá, não tem esse 1, por exemplo, aqui, seria só 3x. Então seria um modelo f de x igual a ax, né? Vou te mostrar um caso aqui, ó, f de x igual a 2x, por exemplo. Temos aqui uma função que ela é sim do primeiro grau, só não tem o b, e se não tiver o b eu chamo ela de função linear. Um outro caso muito bacana é quando o b foi igual a zero, ou seja, não tem aquele b, não tem aquele termo independente, mas o a é igual a 1, ou seja, o a não é qualquer número, tem que ser obrigatoriamente 1. Então vai ficar f de x igual a x, né? Nesse caso, eu chamo ela de função identidade. E por que identidade? Porque nesse caso aqui, gente, sempre o x será igualzinho ao y. Professor, e o que eu tenho que saber acerca de uma função polinomial do primeiro grau no que diz respeito aos gráficos? O gráfico de qualquer função polinomial do primeiro grau será sempre uma reta. E essa reta pode ser crescente ou pode ser decrescente. O que vai determinar isso? É exatamente aquele a, aquele coeficiente angular. Se aquele a for maior que zero, ou seja, ele for um número positivo, como é o caso aqui, ó, eu terei uma reta que vai ser crescente. Ela vai subindo aqui, ó. Já se o meu a for negativo, se o meu a for menor que zero, eu terei um gráfico decrescente. As funções, então, podem ser estritamente crescente ou estritamente decrescente. E o que vai mandar nisso é exatamente o a, como já falei. Esta função, esse gráfico, gente, por ser uma reta, ele vai interceptar os eixos ordenados em dois pontos muito importantes. Ele vai interceptar esse eixo, que é o eixo das abscissas, exatamente na raiz da função, ou seja, naquele número que zera a função. E esse número eu encontro fazendo menos b sobre a. Certo? Então aqui no eixo x, o valor que o gráfico vai interceptar, que ele vai passar, é sempre no menos b sobre a. Já no eixo y, sempre no b, no termo independente. Então vem para cá, ó. Da mesma forma aqui, ó, menos b sobre a e b. Então, um assunto muito bacana para vocês. Agora, eu tenho que pensar o seguinte. Nessa função aqui, gente, que é f de x igual a 3x mais 1, ela seria uma função crescente ou uma função decrescente? Nesse caso, uma função crescente, porque aqui é positivo. Então, o meu gráfico teria que ficar nesse modelo. Se eu viesse com uma função que fosse f de x igual a menos 2x mais 1, seria uma função polinomial do primeiro grau, porém estritamente decrescente, pelo simples fato desse a ser um número negativo. Então, vamos lá para a solução de uma questão.
E aí, você está acompanhando o vídeo até agora? Não? Então deixa o teu comentário aqui embaixo que eu quero te ajudar. Agora, se você está acompanhando, curte o vídeo agora e se não está inscrito, se inscreve. Vamos lá. Então vamos construir esse gráfico aqui, ó. A função é o seguinte, ó, f de x igual a 2x menos 4. É uma função polinomial do primeiro grau, como você está vendo. Quem é que está fazendo a função do a aqui, ó? O nosso a, ele é 2, né? O nosso coeficiente angular. Quem está fazendo a função do b? É o menos 4. Então vamos lá. O nosso coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear é menos 4. O que eu te falei naquela hora? Que se esse a fosse positivo, esse gráfico precisaria ser crescente, como é o caso desse aqui, ó, gráfico crescente. Lá no modelo que eu botei para vocês, aqui está sempre o b, aqui é sempre o valor do b, então aqui precisa estar esse menos 4. Professor, e como é que eu faço para saber a interseção aqui, no eixo das abscissas, no eixo x? Está lá no teu modelo, aqui sempre é menos b sobre a. Então, é menos 4 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó, menos b sobre a. Vai ficar menos 4 sobre 2. Isso me dá 2. Então, esse númerozinho aqui é 2. Então, veja que aqui são dois pontos. Esse aqui é um ponto cujo x é 0 e o y é menos 4. Esse aqui é o chamado de ponto de interseção da função no eixo das ordenadas. Já esse aqui, ó, é um outro ponto que é 2 no x e 0 no y. Esse é o ponto de interseção do gráfico sobre o eixo das abscissas. Vamos para o nosso segundo modelo. Aqui, ó, se você observar, o meu a é menos 3 e esse a é o nosso coeficiente angular e ele que define se o meu gráfico é crescente ou decrescente. Então, como ele é negativo, o gráfico precisa ser decrescente. O nosso b agora é 9. Então, o coeficiente linear é 9. Olha só. O meu gráfico já está desenhado aqui, já está esboçado, um gráfico decrescente. Eu te falei que aqui no eixo y sempre vai vir o b. E aqui, ó, no eixo x vai ser sempre o menos b sobre a. Então, como vai ficar o menos b sobre a? Vai ficar menos b sobre a igual menos 9 sobre menos 3, que é o a, que vai dar 3. Então, esse valorzinho aqui é 3. Então, de novo, eu tenho dois pontos marcados, que é o que eu preciso para esboçar o gráfico de uma reta, são de dois pontos. Esse ponto aqui, ó, é o ponto de interseção no eixo x, no eixo das abscissas, que é 3 e 0. E esse aqui é o ponto de interseção no eixo das ordenadas, 0, 9. Então, uma dica muito importante para você, assunto muito cobrado nos vestibulares. Você que gostou, curte o próximo vídeo aí e vamos lá!